aluno! Professora Giancarla Bombonato. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que me perguntam demais. Eu ouço muito essa pergunta, me fazem muitos questionamentos. Eu vou fazer um vídeo agora para você entender isso bem legal, tá? Já de cara aí, peço o seu like, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, me acompanhe também, @Giancarla Bombonato, tá? Esqueleto de redação. Ai, o que é isso? Ó, primeiro, esqueleto de redação é algo que eu desenvolvi, né, para alguns alunos, e eu gosto de fazer isso, né, em alguns momentos, para ajudar o aluno a sair do zero, a começar a fazer um texto, né, a conseguir entender como fazer uma redação. Um ponto importante, os esqueletos, eles são muito bons para provas de concurso, porque você tem muito pouco tempo para fazer sua redação. Não dá pra você ficar lá 3 horas divagando, você tem que fazer tudo em praticamente 1 hora e pouco. Então, não dá pra você ficar perdendo tempo com isso. Então, o esqueleto ajuda você nesse sentido. Agora, vamos lá para 2 pontos relevantes. Você anota aí, hein? Esqueleto sozinho não aprova ninguém, não é fórmula mágica, não vai simplesmente, é só eu decorar o esqueleto que tá valendo? Não. O esqueleto é apenas para você ter um suporte. Ele equivale aí, sei lá, 10% da nota, tá? Então, sozinho, só ele, não adianta nada. O texto ele precisa ter conteúdo, precisa ter informações relevantes. Segundo ponto, o esqueleto é uma sugestão. Posso mudar? Claro que pode. Você pode adaptar, pode colocar outro conectivo. Às vezes você percebe que naquela proposta, aquele conectivo não ficou muito bom. Você pode ir mudando, você vai alterando. Por isso que é bom que você tenha. Que saiba esse esqueleto, mas tenha também aí como cartas aí na manga, os conectivos. Tem uma listinha de conjunções, que você vai usar muito as conjunções, que elas são conectivos muito importantes e ajudam você a deixar o texto com uma forma bem clara, bem objetiva. Comigo agora na tela? Olha só. Vou te mostrar aqui um exemplo de uma estrutura com um texto que nós temos uma proposta com tópicos, tá? Então, veja, eu peguei só a proposta aqui, um fragmento dela. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Isso daqui é uma proposta com tópicos. Então, claro, para cada tipo de proposta, você vai ter uma estrutura diferente. Então, não é o esqueleto padrão. Posso usar o mesmo esqueleto para tudo? Me pergunto muito. Claro que não. Você tem que adaptar a proposta ao tipo de texto que você tem. Então, isso daqui é uma proposta com tópicos. Como assim? Você percebe aqui, ó, que nós temos o assunto geral, que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O assunto que é relações políticas e sociais nas áreas de fronteira do Brasil. E daí eu tenho aqui na sequência os meus tópicos aqui, ó, tá? Então, aqui são os meus tópicos. São 3 tópicos aqui. Por isso que eu falo para você que isso é um esqueleto agora que eu vou te passar, pensando nesses tópicos aqui. Muito bem. Agora, avançando um pouquinho, vamos pensar agora numa introdução. Na introdução, geralmente você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a introdução assim, ó. Na introdução, que seria o nosso primeiro parágrafo aqui, ó, tá? O que é que você vai fazer? Você tem que fazer 2 coisas importantes. Você vai apresentar o assunto aqui, ó, e apresentar os tópicos, tá? Mostrar quais são os tópicos que você tem. Cuidado! Não precisa copiar Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer uma observação aqui, ó. Observação, tá? Não precisa copiar literalmente. Ou seja, você pode fazer adaptações. Pode fazer adaptações, tá? Então, vamos verificar aqui. Muito bem. Vou ler primeiro para você aqui, ó. Os tópicos são o contexto geopolítico e tal, eles estão aqui. Vou só ler agora a introdução para você, ó. As áreas de fronteira do Brasil são motivo de muitas discussões, especialmente acerca das relações políticas e sociais. Veja só. Qual é o nosso assunto mesmo? Vou voltar um pouquinho aqui, ó. O assunto é relações políticas e sociais nas áreas de fronteira do Brasil. Ah, então veja, o que fez aqui agora aqui, ó. Comecei já essa primeira parte falando o quê, ó? As áreas de fronteira do Brasil são motivo de muitas discussões, especialmente acerca das políticas sociais. O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu estou apresentando o assunto, estão vendo? De forma bem básica. Aí, continuando. Nesse sentido, é de grande relevância falar sobre
o contexto, agora eu vou colocar até com outra cor aqui, ó, sobre o contexto geopolítico e social desses pontos de divisa. Depois temos outro aqui, ó, as distintas ligações e problemas vinculados a essa realidade. Muito bem, agora outro aqui, ó, e como a globalização e a transnacionalização interferem nas relações internacionais. Veja, o que eu tenho agora aqui? Ah, então quer dizer que eu tenho aqui, ó. Aqui é o tópico 1, aqui é o tópico 2 e aqui é o tópico 3. Percebeu que eu coloquei os 3 tópicos aqui nesse trecho, mas eu não copiei Ctrl+C, Ctrl+V. Posso copiar? Posso. Mas nesse caso, veja que são tópicos muito longos. Se eu for copiar tudo isso aqui, gente, vai dar 8 linhas de introdução, é muito. Então, veja, aqui são os meus tópicos e para colocá-los aqui, ó, eu coloquei aqui os tópicos, mas eu fiz o quê? Algumas adaptações. Mas mantive o esqueleto, que é fazer o quê? Apresenta o assunto e apresenta os tópicos, tá? Essa é a ideia. Outro ponto importante aqui, ó, conectivos que a gente tem que saber usar. Então, eu usei assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, calma. Nesse sentido, é de grande relevância falar sobre. Então, eu fiz o quê? Eu usei esse conectivo para fazer a relação entre a primeira frase, que apresenta o assunto, e a segunda, que apresenta os tópicos. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, tá? Veja que o que eu usei de conectivo aqui, específico, eu posso usar em qualquer momento, é esse, nesse sentido, é de grande relevância falar sobre, tá? Mas veja que eu posso mudar. Posso mudar a forma de começar ali? Claro que eu posso, tá? Ah, mas eu queria começar de outra forma. Posso falar assim, ó. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Opa, tá aqui a minha caneta. Vem pra cá. Posso falar assim, ó. Vou mudar um pouquinho pra você perceber assim, ó. Ao se falar, já vou adaptar pra você aqui, sobre as áreas de fronteira do Brasil, vírgula, é relevante destacar que essas, para não ficar essas áreas de novo, vou mudar aqui, eu tô fazendo aqui na hora para você perceber que a gente pode ir adaptando conforme a sua necessidade, que essas regiões são motivo de discussões a respeito das relações políticas, deixa eu arrumar esse político, ficou muito feio aqui, das relações políticas e sociais. Muito bem. Aí vai lá. Nesse sentido, só para não ficar agora a falar de novo, só mudar um pouquinho aqui, ó. Nesse sentido, vírgula, é de grande relevância. Em vez de falar sobre, eu vou ter que mudar agora um pouquinho aí, né? Debater. Opa. Peraí que ficou aqui feio. Debater acerca do contexto, vírgula, das distintas e de como a globalização. Então, veja, eu vou adaptando, mas eu fiz a mesma coisa. Eu continuei fazendo o básico, que é fazer o quê? Mostrei o assunto e mostrei os tópicos, basicamente é isso. Isso é esqueleto de redação. Posso ir mexendo como você quiser. Aqui eu já tenho algo que é um pouquinho mais... Nessa que eu fiz aqui, a segunda versão, já é mais fixo, né, ó. Ao se falar sobre, é relevante destacar que, né, e daí que eu trouxe nesse sentido de grande relevância, debater acerca do. Então, veja que eu também fiz a mesma coisa, só que eu falei a mesma coisa e mudei um pouquinho. Então, o seu cuidado é assim, entender que o esqueleto, ele pode ser adaptado.
Continuando agora aqui, ó. Olha só o primeiro tópico. O que você vai ter que fazer agora aqui sempre, tá? Que é muito importante que você faça, tá? Assim, ó. O contexto total. Você vai fazer assim, ó. Em primeiro lugar, sabe-se que o Brasil faz fronteiras com 10 dos 12 países sul-americanos, ou seja, possui uma extensão considerável de terras em contato com outras nações. Sobre isso, vai destacar que esses limites não constituem obstáculo às relações que se estabelecem em diversos pontos da fronteira, onde as populações transitam de um lado para o outro. Aí, em alguns pontos da faixa de fronteira, existem as denominações de cidades gêmeas, ou seja, duas áreas urbanas. O que você vai cuidar aqui? Ó? Nós temos o seguinte. Em primeiro lugar, eu posso começar sempre assim, sabe-se que, né? Aí depois, sobre isso, vai destacar que, veja que eu continuo dando a minha informação aqui. E no final, eu só falei em alguns pontos de fronteira. Então, o que acontece agora aqui? Nós temos o seguinte, ó. Opa, deixa eu pegar aqui minha caneta. Nós temos o seguinte. Essa primeira parte aqui, ó, eu já comecei e já falei do quê? Do contexto geopolítico, percebe? Eu já começo o meu parágrafo direto, sem rodeios. Eu já vou direto ao que o tópico exige que eu faça. Aí depois, esses limites não constituem obstáculos aqui. Então, nós temos agora um contexto social. Então, perceba, eu já fiz um período falando do contexto geopolítico e já de cara outro sobre o contexto social. No final, esse trechinho aqui, ó, o que ele faz? Esse trechinho aqui, ó, é uma exemplificação de como se percebe esse contexto, até porque o exemplo é usado das cidades gêmeas, né, que são áreas urbanas e tal. Então, veja, na hora de você fazer desenvolvimento, você não pode fazer muito rodeio, não. Você tem que ir mais direto ao ponto. Só se você não souber nada do assunto, né? Aí faz o quê? Aí você chora, né? Então, na realidade, o que você tem que cuidar? Quando você vai fazer uma redação, você tem que já direto, começa o seu parágrafo ali com o tópico, já desenvolvendo o tópico. Se você não sabe nada, você tem que enrolar. Mas se você percebe que tem um tópico duplo como esse, que fala de dois contextos, você tem que dividir muito bem para o leitor, tem que perceber isso. Essa frase falou do contexto geopolítico e aqui do social. Então, eu preciso deixar claro para o leitor, ele tem que ver isso de forma específica, não ficar com dúvida. E agora, o que é isso daqui? Sempre lembre-se de que a ideia é ser claro, o mais claro possível, e trazer exemplos concretos que materializem a sua informação. Vamos lá, continuando então. Próximo parágrafo aqui, ó. Vamos lá, tá assim. Ó. Aí ele fala do Brasil e países vizinhos, de tantas relações e tudo mais. Então, vamos lá. Em segundo lugar, as relações do Brasil com as nações vizinhas se mostram diferenciadas. Então, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, com o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, o Brasil forma um bloco econômico que criou facilidade de trânsito e também livre comércio. Então, veja, essa primeira parte aqui, ó, já traz pra gente esse desenvolvimento desse tópico aqui, ó, relações distintas, já trouxe aqui pra gente. Continuando agora aqui. Em contraposição ao fato de que algumas dessas fronteiras se tornaram pontos de entrada de drogas e imigrantes, bem como de locais de prática de crimes ambientais, na Amazônia e tudo mais. Aqui que eu tenho, agora eu tenho um exemplo concreto de principais problemas. Veja, eu vou muito direto, não dá para ficar enrolando não. Tem que ser pá, pá, pá e ponto final. Comecei como aqui agora? Já comecei aqui, ó, fazendo em segundo lugar. Já começo aqui, pode dar sem problema nenhum. E para mostrar agora que eu tenho relações distintas, são positivas. Ah, que legal. Mas tem agora algo que não é legal, não, é negativo. Então, eu fiz o quê? Em contraposição. Então, aqui eu fiz uma adaptação. Como eu tinha duas situações que eram contrárias, então, por exemplo, eu tinha aqui, ó, eu tinha essa parte aqui que é positiva e a parte negativa. Para mostrar que eu tenho que isso aqui é contrário, o que eu fiz aqui, ó? Eu usei como base, né, como o meu conectivo, esse daqui. Para mostrar que eu tinha antes algo bom, que é a parte da economia, e agora algo ruim, que é o quê? A parte de drogas e entrada de drogas e imigrantes ilegais, por exemplo, tá? Continuando agora aqui, vamos lá, mais uma. Outro tópico aqui.
Aí, continuando, deixa eu pegar mais um aqui, ó. Ainda sobre essa temática, vai destacar que, com a globalização e a transnacionalização, surgiram diversas ameaças à segurança nas relações internacionais, como o terrorismo, o crime organizado transnacional, o problema mundial das drogas, o tráfico de armas, o tráfico de seres humanos, entre outros. Perceba? Então, já fui direto aqui, ó, direto mostrando quais são as principais ameaças. Direto, sem rodeio. Aí, para encerrar esse texto, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu pegar aqui o meu conectivo. Eu usei como conectivo aqui, ó. Ainda sobre essa temática, vai destacar que tenho mais uma coisinha para falar. Agora eu quero finalizar, ó. Portanto, as regiões fronteiriças. E aqui, ó, o que é essa parte no final aqui? Opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Portanto, as regiões, tarará, tarará, ó, tudo isso aqui, ó, que tá aqui, ó, tá deixar bem destacado para você aqui, ó. O que acontece? Isso daqui é o que a gente vai chamar de a minha conclusão. Eu não vou fazer um parágrafo só de conclusão, fazer o quê? Eu trouxe aqui uma conclusão com 2, 3 linhas ali para poder fechar, claro, a ideia. E veja que essa na conclusão, o que você faz aqui, ó? Isso aqui é uma retomada do assunto, do tema que a gente viu lá no início, tá? Então, veja, o esqueleto mesmo, a estrutura básica, olha só, o que acontece? Então, na introdução, esqueleto, só para você entender o que é o esqueleto aqui, ó. Opa, vamos para cá. O que é o nosso esqueleto aqui, então? Na introdução, é você apresentar o assunto aqui, ó, e mostrar os tópicos. Esse é o meu esqueleto. Dos esqueletos que a gente tem, então, em relação... Deixa eu passar para cá e fazer, então, um resuminho para você aqui, ó. O que acontece? Então, no primeiro parágrafo, né? O que a gente vai pensar agora aqui, ó, no primeiro parágrafo, tá? Você vai fazer assim, para apresentar o assunto e os tópicos. Então, você vai apresentar os dois. Depois, no segundo parágrafo, o que aconteceu? No segundo parágrafo, você já começa o quê? Já faz referência ao tópico, faz referência ao tópico, né? No caso aqui é o tópico 1, e o desenvolve. Então, já tem que de cara desenvolver, tá? Vamos lá para o parágrafo 3, terceiro parágrafo. O que acontece? Mesma coisa, faz a referência aí ao tópico 2 aqui e o desenvolve. No quarto parágrafo, o que nós temos aqui, ó? No quarto parágrafo, muito bem, nós temos diferente, né? A gente faz referência aqui ao tópico 3, desenvolve e conclui, né? Faz uma frase para concluir aqui. Então, essa é a ideia. O esqueleto que a gente fala de redação é nada mais do que o esqueleto, então, para você não errar aqui, ó, é uma estrutura que você vai seguir, tá? E com conectivos, né? Você tem que olhar que a gente tem os conectivos aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. É uma estrutura. O que eu vou destacar aqui? Existem conectivos que você pode manter e também você tem que pensar no conteúdo. Então, não é só você olhar a estrutura, não é só conectivo, tá? Eu tenho que olhar um pouquinho de tudo. Por isso que é importante que você entenda. O que muitos acabam errando é que acham que o esqueleto ele é uma fórmula pronta e mágica que você vai lá e copia Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, de nota máxima. Não é isso, não. O esqueleto ele ajuda você a organizar as suas ideias, para que você se preocupe na prova só com o conteúdo. Por isso que é legal o esqueleto, tá? Mas você pode variar, pode mudar, do jeito que você se sinta melhor. O importante é que você treine muita redação para que chegue o momento em que você tenha o seu esqueleto, a sua estrutura que te dê segurança. Para chegar na hora da prova e fazer daquele jeito, sem ficar fazendo muita frescura não, tá? Então, é isso que eu tenho que falar para você. Esqueleto não tem nada de fantástico. É o quê? Uma estrutura que você vai seguir para que você tenha mais tempo para desenvolver o conteúdo e não fique tão preocupado com a estrutura, porque ela tem um peso pequeno, aí 5, 10%. O que vai te dar nota na hora da redação, com certeza, é o conteúdo. Tudo bem? Então, reforçando aí, deixe seu like.
Escreva nos comentários aí como é que é a sua experiência de redação, né? Conte aí pra gente como é que é você, se você usa esqueleto, se não usa, como é que você se sente melhor. Alguns gostam, outros não gostam, isso é totalmente tranquilo. Cada um tem que fazer da forma que sinta mais segurança, porque a redação, ela exige muita atenção na hora da prova. E não dá para você fazer em 3, 4 horas, tem que fazer em mais ou menos 1 hora e meia passando a limpo. Então não dá para você ficar divagando muito não, tudo bem? Então, ó, grande abraço para você e até nosso próximo encontro.